Então, um complemento aí aos vídeos que eu venho fazendo sobre das pessoas talvez tentarem forçar uma competitividade que no final eu não percebi, se bem que não faria total sentido, exatamente também porque eu não percebi, né? E no primeiro momento realmente não teria como caracterizar a competitividade, porque se eu saio do ministério por medo argumentativo de mentiras, né? Não há como se falar em competitividade justamente porque eu saí, né? E exatamente vai falar de competitividade. Naquele momento com certeza não, e eles perdem nesse sentido, porque se eles querem forçar a competitividade, mas eu não estou defendendo os mandamentos, não tem como forçar uma competitividade naquelas coisas por eu não saber, né? Como é que eu vou competir? Pra, só que eu teria que defender uma tese que eu não conheço. Que competição que é essa? Né? Então não tem como. Mas no segundo momento eles tentaram forçar, né? No sentido de dizer, não, mas você deveria ter feito isso. Só que eu nunca acreditei nessa ideia, né? Porque eu não era responsável, eu não deixei as pessoas presas espiritualmente por não conhecerem a tese de mandamentos, alguma coisa. Embora tivesse falado sobre isso, mas independente. Né? Não defendi a tese. E eles entendendo que sugeriam eu ficar até o final, mas eu não acreditei nessa ideia devido ao fato de que eu não sabia, então não poderia ficar esperando por esse tipo de doutrina, e não fui eu que causei nenhum tipo de prisão espiritual, uma vez que eu não sabia e não tive a intenção de aprisionar ninguém espiritualmente, então não poderia. Né? As pessoas ficaram presas porque ela sabia que deixou o filho preso. Não, eu não sabia que deixei ninguém preso. Então, por esses detalhes que eu percebi, assim, que eu refletia sobre isso, e uma vez refletindo, não nem só uma vez refletindo, em outros momentos mesmo, simplesmente eu achava que a ideia era boçal. Né? Mas, isso no primeiro momento. Num segundo momento, depois também com outras análises em relação ao que foi dito, realmente analisei que não tinha intencionalidade de aprisionar ninguém. Então eu não poderia ser culpado e não poderia desejar fazer a manutenção do ministério até esperar pela questão dos mandamentos, da recepção dessa informação, porque ao sair da atividade eu não tive a intenção de deixar ninguém preso, entendeu? Para mim eu já tinha realmente dado a libertação que precisava dar. Eu já tinha conferido isso. Então, isso primeiro e segundo momento. E nas outras tentativas de retorno, eles podem fazer assim, não, mas ele voltou para competir. Não. Porque nas duas situações em que, eventualmente, eu retorno só para falar dos mandamentos. Não havia sido dito, né, que nas duas situações em que eu tentei retornar, aliás, havia sido dito que em nenhuma das duas haveria competitividade, em que eu não estaria debatendo contra ninguém. Então, né, eu estava indo falar da questão dos mandamentos para livrar a minha imagem, não para dizer que os outros estavam errados. Inclusive, a minha própria pregação mostrou isso, né? No sentido de falar que a doutrina cristã poderia ser aplicável de uma maneira que eles não explicam, né? Mas da maneira que eu falei, né? E que a doutrina cristã poderia ser aplicável de uma maneira um pouco diferente. Ou seja, eu não fui lá digladiando, né? Apenas nas questões em off, mas na questão pública, na questão, vamos dizer, divulgada, né? Na questão que foi feita para os outros, né? Na questão que foi exposta, né? Nas questões expositivas, nessa eu não fui para competir, eu fui para livrar a minha imagem, no sentido de dizer que a minha imagem seria a de que eu teria deixado as pessoas presas. Então eu não acreditei nessa ideia, mas essa seria eventualmente uma imagem lançada. Quando eu tento retornar para o ministério, é para livrar a minha imagem, não para competir contra as pessoas e dizer que elas estão erradas. Eu poderia fazer isso, eu poderia até dizer que elas estão erradas sem competição, que é justamente a minha tese original. Aliás, eu nem teria problema, né? Porque justamente essa é a questão. Eu não achei que deveria ter permanecido no ministério, eu não acreditei nessa ideia. Então esse é o primeiro momento. No segundo momento, na questão do retorno, o que eu defendi sempre foi, não, divergir educadamente não é competir, mas eu vou ter que dizer quais ideias são erradas, né? Então, eventualmente, eu fiz fiz esse paranauê, fiz esse jogo, mas de uma maneira diferente, com intencionalidades diferentes do que eles sugeriram ou eles queriam impor à minha pessoa. Então, é isso aí, e Deus é bom, valeu, acho que explicada a situação de realmente descaracterizando a questão da competitividade. Não é porque eu respondo que eu estou competindo, então, valeu.